Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós damos prosseguimento ao modernismo na sua segunda fase, mas na prosa de ficção. Veja bem, a poesia começa em 1930 e vai até 45. A prosa de ficção, ela compreende um período praticamente igual. Vai de 1928, com o senhor José Américo de Almeida, seu romance A Bagaceira, e vai até 1945 também. Jorge, e o que é que tem em 45? Em 45 você tem o pós-guerra. E o pós-guerra vai, de certa forma, impactar e muito na cultura ocidental. Você vai notar a presença de Jean-Paul Sartre, o existencialismo e tantas outras tendências, não só filosóficas, metafísicas, mas também literárias, que irão realmente mudar o panorama da cultura e da literatura no Brasil de uma forma geral. No mesmo contexto da geração que a gente estava falando da poesia. Só que tem um item novo que eu queria trabalhar com vocês. O Congresso Regionalista de Recife. Veja bem, o senhor Gilberto Freire, autor de Casa Grande Senzala, ele fez em 1926 o Congresso Regionalista de Recife. A ideia do Congresso era muito simples. Era, na verdade, discutir como o Nordeste, a imagem do Nordeste foi transformada ao longo dos séculos e, de certa forma, mostrar os elementos que discriminavam o Nordeste. Como é que as perspectivas do Nordeste, as potencialidades do Nordeste. Porque se você for parar para observar, você vai notar que a primeira capital foi Salvador, era o centro econômico da colônia. E de repente, quando se descobriu o ouro, aí começou não só uma mudança do eixo econômico, naturalmente, mas também uma visão tanto quanto discriminatória e distintiva. Como quem diz, vocês para cá, vocês não fazem mais diferença. Então é essa a ideia, é ver como esse processo se transforma de forma ideológica, social, econômica, política. Então foi algo realmente muito complexo esse congresso. E isso gerou, sem dúvida nenhuma, um interesse dos escritores nordestinos pela sua região. Você vai notar aqui que é o romance regionalista que vai predominar, tá? Teremos, claro, escritores fora da região Nordeste, sim, o Érico Veríssimo, do Rio Grande do Sul. Mas você pega, por exemplo, Raquel de Queiroz, Ceará, Graciliano Ramos, Alagoas, Zé Lins do Rio, Zé Américo de Almeida, Paraíba, e o Jorge Amado da Bahia. Então você nota que são escritores que vivenciaram essas realidades. E eles, de certa maneira, eles fazem essa literatura engajada. Mas o engajamento da literatura não se dá apenas no aspecto social.
Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e desotas. Pensei nas mulheres rotas, alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. Vamos começar então a falar de Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos foi, sem dúvida, o maior ficcionista desta geração. E digo mais, ele é hoje considerado o quarto maior ficcionista da literatura brasileira. Agora, o que faz Graciliano Ramos ser isso? Vamos começar a entender inicialmente a sua obra. A obra do Graciliano é dividida em romances, memórias, contos, e ainda temos também literatura infantil, com o exemplar A Terra dos Meninos Pelados. Em Memórias, você vai ter Memórias do Cárcere, que é o tempo que ele ficou preso como preso político, 11 meses aproximadamente, nos programas da ditadura Vargas. E ele vem relatar o que é ser um preso político. Você pega, por exemplo, nos romances, Vidas Secas é tido um dos clássicos da literatura brasileira. É um dos romances mais bem acabados, mais bem modelados, ele e São Bernardo, do século XX da ficção nacional. Então, o Graciliano Ramos realmente é um escritor de uma grandiosidade. Agora, a grandiosidade do Graciliano está na sua simplicidade. É um autor que escreve de maneira muito simples, um vocabulário básico, elementar. Cuidado, não confunda simplicidade com simploriedade. São duas coisas bem distintas, tá? Ele é simples, básico, trabalha períodos predominantemente curtos, por coordenação, quase sempre, uma linguagem pouco adjetivada, cada palavra é milimetricamente pensada e colocada ali, de maneiras que se você tira uma palavra, parece que está assim um abismo, e se você coloca uma palavra a mais, você está transbordando. Então ele consegue ser realmente um escritor planejado, organizado, no aspecto mais milimétrico que você possa pensar. E assim, o Graciliano Ramos mistura termos regionais com a norma padrão do idioma. Ele trabalha dentro da norma padrão. Você não percebe esses desvios, mas ele mistura essas duas formas de uma maneira tão bem trabalhada, mas tão bem trabalhada, que você nota, por exemplo, que parece ser natural. Então ele consegue mostrar para o leitor que escrever bem é escrever de forma predominantemente simples. Trabalha por demasia o discurso indireto e principalmente o indireto livre, onde ele mergulha no âmago dos seus personagens. Tá? E aí você vai perceber, por exemplo, dentro deste aspecto, o Graciliano Ramos ele consegue entrar no pensamento dos personagens e puxar o que ele está sentindo, suas dores, suas angústias, enfim, tudo isso. Nós percebemos muito isso, principalmente em Vidas Secas, já que os personagens pouco falam, o narrador de terceira pessoa faz esse papel. Então, é o que a gente chama de realismo cru. Ele tem um pouco também, claro, de alguns traços de determinismo.
A gente percebe isso, por exemplo, não só em Vidas Secas, mas também em São Bernardo. O Paulo Honório diz assim: este meio agreste me deu esta alma agreste. Então, essa visão realista, somada com esses traços, dão a esta geração um outro nome também. Você vai ter romance de 30, você vai ter modernismo de 30 e você vai ter também o neorrealismo. Tudo bem? Então, neste sentido, nós avançamos um pouco para Graciliano Ramos, um autor que trabalha por demais também a metalinguagem, uma das suas maiores preocupações. E vamos começar a tratar com Vidas Secas. Quero chamar a atenção para o título do livro. O título do livro não é Terras Secas, e sim Vidas Secas. Então é uma terra, é um meio inóspito, árido, que faz com que as pessoas se tornem inóspitas também, e tanto quanto áridas em suas relações, quer sejam amorosas, quer sejam familiares, quer sejam sociais. O Fabiano é a inspiração direta, como ele mesmo disse em uma carta, o próprio autor, no avô dele. Assim, a Vitória na avó, o pai e os restantes dos tios, os meninos. E aí veio a Cachorra-Baleia. O livro começou com a publicação do conto chamado A Cachorra-Baleia nos jornais. Ele publicou, no outro dia não teve nenhuma resposta, e no dia seguinte, muitas respostas bastante positivas com relação a isso, fazendo com que ele começasse a escrever os capítulos. A ordem que os capítulos estão no livro não é a mesma ordem que eles foram escritos, tá? Há uma mudança. Isso faz com que o romance ele possa ser lido de qualquer forma. É o que a gente chama de romance desmontável. Então isso é muito importante você fixar. Você pode ler de trás para frente, frente para trás, do jeito que você achar melhor. E você vai entender o livro sem dúvida nenhuma, tá? Os capítulos não são capítulos longos, são capítulos curtos. E a gente vai perceber logo de cara que dentro desta aridez, digamos assim, nas relações familiares, um dos grandes temas vai ser a incomunicabilidade. Cada personagem vai ter seu próprio capítulo. E você notará, por exemplo, que eles são isolados em seu próprio mundo, seu próprio universo, tá? Então, veja só. Nós temos aqui, dentro de Vidas Secas, essa abordagem da brutalidade entre o homem e o meio, a universalização dos dramas familiares. Não é somente a incomunicabilidade, mas também a brutalidade, o sentimento de impotência diante da realidade, a aversão a mudanças. O Fabiano, por exemplo, quando no final do livro, quando eles têm que mudar, ele fica meio indeciso, meio naquela, eu vou ou eu não vou mudar, porque ele já pensa logo no pior da mudança. Esta que é a grande questão. É um romance que é cíclico. Ele começa e inicia do mesmo jeito que termina, mostrando que os personagens não conseguem quebrar o estigma da marginalização. São personagens que são inseridos nessa marginalização. E uma outra coisa mais interessante, a gente percebe, por exemplo, como eles são enganados. Eles são enganados por todos. São enganados pelo seu Inácio, da bodega, que vende cachaça misturada com água para Fabiano, que vende querosene misturada com água. Fabiano é um animal bruto, ele é um personagem que mais se aproxima da Cachorra-Baleia do que qualquer outro. Ele conhece apenas por volta de 30 vocábulos, por isso ele não sabe realmente falar e, por conseguinte, reivindicar seus direitos. Então, ele sabe que aquilo ali está errado, mas ele não tem como reivindicar os direitos. Eles são explorados pelo patrão, que sempre paga menos para eles. Eles são explorados, por exemplo, pelo fiscal da prefeitura, que toma as coisas dele, Fabiano. Eles são explorados, por exemplo, pelo próprio policial amarelo, né, o soldado amarelo, que é a representação do governo. Então, eles são explorados em todos os segmentos. São personagens que, além de estarem à margem, ainda são explorados e não conseguem reivindicar os seus direitos. Então, esta que é a grande questão. A gente nota que durante o livro, o maior desejo de Fabiano é aprender a falar, para reivindicar os direitos dele. E tem um personagem muito interessante chamado Seu Tomás da Bolandeira,
que é um personagem que lá do engenho de onde eles vieram, que morreu durante a seca. Fabiano pensa assim, contando vantagem. Para que tanto ler se morreu? Melhor ser bicho bruto que aguenta a seca. Mas ao mesmo tempo, o seu Tomás da Bolandeira, uma espécie referencial de traços humanos. Por quê? Por um motivo simples. Porque desse contexto, o seu Tomás sabe ler. Era um homem de muitas leituras e tinha uma linguagem muito fluente. Ele decorava algumas palavras do seu Tomás da Bolandeira, né? E não sabia utilizá-las. É um papagaio. Um papagaio decora 30 palavras, tá? Mas ele não sabe falar. Saber falar não é repetir uma palavra. Saber falar é você concatenar palavras, criar períodos que tenham sentido lógico. E aí ficava. O soldado chega para ele, por exemplo, e pergunta: ei, vamos jogar? Quiçá, oxalá, entremites. Você nota que ele não sabe se utilizar da linguagem. Essa que é a grande questão. Assim, a Vitória queria só uma cama para dormir. Uma cama igual ao seu Tomás da Bolandeira. Aquela cama que eles tiram de couro, aquela coisa toda. Porque dormiam em uma cama de varas, como se fossem bichos, trepados no puleiro de galinheiro. Então veja que, na verdade, a cama é só a parte pelo todo, a metonímia. O que ela quer não é uma cama, ela quer uma cama, ela quer um sofá, ela quer uma geladeira, ela quer viver como ser humano e não como bicho. Os meninos, nós temos dois, que não são nomeados. Uma crítica à marginalização da infância no Nordeste. O menino mais novo e o menino mais velho. O menino mais novo quer ser igual ao pai, o que não vai ser difícil. Homem bruto, estúpido e marginalizado. O menino mais velho quer ter o conhecimento. Olha só como Graciliano Ramos aponta para você. É a partir do conhecimento que você tem a mudança de realidade. Mas, ao escutar a palavra inferno e perguntar para a mãe o que significava inferno, que ele não sabia, e achou a palavra muito bonita, a mãe o repreende. É inferno, é um lugar assim, assado, quente, tem um diabo, não sei o quê. O menino se assusta. Ele pergunta para a mãe, assim, com a maior ingenuidade: mãe, como é que a senhora sabe? A senhora já foi lá? E a mãe dá um cascudo na cabeça dele. Então, o resultado da conversa é um menino que busca conhecimento, mas que não tem um ponto de referência. Então, é uma busca perdida. Bem, já em São Bernardo, nós já sabemos que o Graciliano Ramos usou já uma perspectiva diferente de Vidas Secas. Porque em Vidas Secas, o foco é na família que é explorada. Em São Bernardo, você tem Paulo Honório, que não só foi explorado no passado, mas como se torna explorador no presente. O romance, narrado em primeira pessoa, tem como personagem principal o próprio Paulo, que procura resgatar suas memórias. A ideia dele é se passar a limpo e tentar entender o que aconteceu, não só com ele, mas também com seu casamento. É um homem arruinado, tanto arruinado financeiramente, como arruinado emocional e psicologicamente. Paulo Honório representa, aqui no romance, aquele grupo de cafazendeiros antes da Revolução de 30. Então, realmente, era o grande latifúndio que mandava no Brasil naquele momento. E, de repente, com a Revolução de 30, você tem um governo que vai, de certa forma, administrar o país para uma burguesia industrial. E, assim, a decadência financeira de Paulo Honório é inerente. Então, o Paulo Honório é um personagem que está em decadência tanto financeira como emocional e psicologicamente. A história se dá em Viçosa, Alagoas. E você vai perceber que você terá dois Paulos. Um primeiro Paulo, que é o Paulo narrador, e o outro Paulo, que é o personagem, que é exatamente a história resgatada dele. E ele pega, dentro desse contexto, com sua fazenda arruinada, o Paulo Honório ele pega e vai escrever a história à noite. Ele bota algumas velas ali do lado da mesa, e nesse sentido ele vai, de certa maneira, começar a escrever suas histórias. Ele é um cara que tem uma certa dificuldade com o uso da linguagem. Tanto é que no início do livro ele diz assim para o leitor: leitor, transforme você aí em linguagem literária o que eu estou escrevendo. Nesse sentido, percebemos, por exemplo, que a metalinguagem é um tom muito forte nesta obra.
E assim, claro, dentro desse contexto, nós vamos notar, por exemplo, que Paulo Honório tem dias que ele passa a noite inteira sem conseguir botar uma palavra no papel. E como ele mesmo diz, passa dias, noites inteiras, escrevendo de forma desordenada. Então, para tentar colocar, de certa forma, ordem nisso, ele tenta fazer o discernimento entre o passado e o presente, mas é muito difícil. Horas ele escuta o nome dele sendo pronunciado por Madalena, ele passa a mão no vão da mesa, mas não consegue pegar no braço de Madalena, porque ela está morta. Ele não sabe se aquela toalha que está sobre os seus braços é a mesma toalha de 5 anos atrás ou é uma toalha nova. Então ele vai narrar a sua história desde peão de roça, né, antes vendedor de doce, até mesmo tomar a fazenda do Luiz Padilha, que era o herdeiro. E ele toma de forma inescrupulosa. O Paulo Honório, a palavra-chave para ele é inescrupulosidade. É um cara muito trabalhador, sim, muito trabalhador, conhecedor das coisas agrárias, entretanto, inescrupuloso. Ele lembra muito o personagem João Romão do Cortiço, onde as pessoas valem mais pelo que têm a oferecer e não propriamente pelo que é. E é assim que o Paulo Honório vai começando a, de certa maneira, se apropriar dos bens, se apropriar das pessoas, fazendo dessa forma uma relação que mais lembra o capitalismo. Casar com Madalena, na verdade, não foi por amor. Ele se casa com Madalena apenas por um motivo, apenas para ter um herdeiro em São Bernardo. Mas Madalena, ela é uma representação das ideias do socialismo. Aqui você tem um choque ideológico, capitalismo de um lado, socialismo do outro. Paulo Honório pensa apenas nele, Madalena já pensa no bem-estar coletivo. E o choque é inevitável. O menino nasce, mas Madalena não aguenta mais isso. E ela vai e se mata. O menino é rejeitado por Paulo Honório. Afinal de contas, não parece com ele. Afinal de contas, ele vai repetir o comportamento que os pais dele fizeram. Rejeitaram-no. E assim, com a Revolução de 30 na sequência, a decadência é completa. E ele precisa se resgatar. Por isso que ele diz que este meio agreste deu a ele uma alma agreste. Notamos, por exemplo, que há um ciclo de hostilidade dentro da obra. O meio foi hostil com Paulo Honório, sem dúvida nenhuma. E ele, para se sobrepor a tudo e a todos, se torna tão ou mais hostil do que o meio. E então esse ciclo é um ciclo vicioso que nunca acaba no romance. Também percebemos, por exemplo, como temas dentro da obra, a metalinguagem, que é a linguagem que fala sobre a própria linguagem, a dificuldade de escrever sobre romance, a inescrupulosidade do ser humano, Paulo Honório não tem escrúpulos nenhum, a reificação, ou coisificação das pessoas, onde Paulo Honório ele pega e trata as pessoas como objetos, como por exemplo a Preta Margarida, que eu acolheu quando era criança. Ele diz assim: encontrei a Preta Margarida, que lhe fiz uma casinha para ela, e ela me custa tanto por mês. Dá para pagar o que ela gastou comigo. Quer dizer, até isso ele pega e, de certa forma, faz uma monetização. O latifúndio de um lado, a pressão social do outro, a brutalização, que no caso é Paulo Honório, versus a humanização, que é Madalena, a decadência do coronelismo e, é claro, o choque ideológico, capitalismo de um lado e socialismo do outro, onde, na verdade, nenhum dos dois ganha. O capitalismo dentro da obra, representado por Paulo Honório, atropela a Madalena e fica sentado em cima de si mesmo, suas próprias ruínas. Bom, tudo bem? No nosso próximo encontro, a gente avança ainda nessa literatura de 30, tratando um pouco mais desses autores, em especial do senhor Jorge Amado. Um grande abraço e fiquem com Deus.